Boa noite, pessoal. Todos que estão conosco aqui. Mais uma live do programa do Teresópolis Convention, onde nós estamos levando aí conhecimento para os nossos associados e para os demais que assistem nossas lives. Hoje teremos a honra de conversar com um associado nosso do Convention, a ACV VIT, a ACV Solutions, que tem o software, né, o produto ACV VIT, onde ele vai conversar um pouco com a gente sobre a importância do marketplace para economias em crise. E tenho certeza que vai ser bastante interessante, como sempre é, e conto com a participação de vocês. Os amigos que estão aqui nos assistindo pelo Instagram, fica novamente o meu convite, né, para que ingresse na nossa plataforma do Simpla, a simpla.com.br/vem-pra-terê. Eu já vou colocar o endereço salvo aqui para vocês, porque teremos a apresentação de diversas PowerPoints, slides que a CV VIPS vai mostrar aqui. Então, convido todos aqui. Opa! Fala, Xará! Maurício Werner, obrigado, cara, obrigado. A nossa live foi muito bacana, obrigado pelo carinho. E parabéns pela coragem, hein? Um dia eu chego lá. Muito legal, cara. Ana Maria, seja bem-vinda. Traga seus amigos para cá. Lembrando que por dentro do Simpla é melhor e vai ter apresentação de slides, uma série de informações. Bom, agradecer também aos amigos que já estão aqui dentro do Simpla, professora Natiara, professor Cláudio, grande Gilson Lima, Vânia Monerá também já estão aqui conosco. E mantendo respeito àqueles que seguem aí a questão do horário direitinho, vamos começar. Bom, Daniel e Charmaine, eu peço a gentileza de vocês se apresentarem e falar um pouquinho da empresa de vocês. Conta pra gente um pouquinho. Perfeito. Vamos lá. Primeiramente, agradecer aí o tempo de todo mundo, né? A gente sabe que tempos de pandemia, apesar de estar todo mundo em casa, acaba que todo mundo trabalha um pouco mais, tentando aí, de alguma forma, né, tocar as suas vidas, os seus trabalhos, os seus negócios para frente. E, bom, eu me chamo Daniel, né? Minha esposa Charmaine, nós somos sócios e cofundadores da ACV Solutions. É uma startup de tecnologia e que trouxe para o mercado e começou em Teresópolis, na realidade, colocando live aí uma plataforma que é exatamente o marketplace, né? E com o seguinte intuito, auxiliar negócios locais, né? A realmente ter um espaço onde se possa formar um mercado virtual de demanda e oferta, em que as pessoas que têm interesse na cidade, tanto os moradores como turistas, consigam encontrar aqueles negócios que eles tanto gostam andando pela cidade, né, de uma forma que crie-se essa comunidade em torno da cidade e obviamente, nosso objetivo principal é que isso fortaleça a economia local e que seja muito benéfico tanto para o consumidor final quanto para os proprietários aí de estabelecimentos comerciais, pessoas que trabalham com turismo diretamente, por aí vai. Maravilha. Vocês não eram daqui de Teresópolis? Por que vocês vieram se aventurar aqui em Teresópolis? Eu também há 3 anos vim morar aqui. O que trouxe vocês para essa cidade? Então, na verdade, eu nasci aqui. Nós fomos criados aqui, né? O Daniel veio para cá na adolescência. Aí nós nos mudamos por conta de emprego, fomos transferidos para fora, retornamos, voltamos para Macaé. E de Macaé viemos para cá no meio do ano passado. Então, foi onde a gente teve a ideia de lançar nossa empresa aqui, mediante a conhecer a cidade, conhecer as pessoas, conhecer mais ou menos como funciona, né? Embora a gente já tenha alguns contatos de Macaé, mas a gente preferiu focar aqui. E, mediante a tudo isso que a gente está vivendo, foi uma forma da gente também mudar um pouco a estratégia no intuito de ajudar o turismo, que a gente vem vendo que, da mesma forma como o comércio, né, uma dificuldade imensa para poder continuar aí pós-pandemia. Bacana, bacana. Isso é bom saber. Daniel, posso pedir uma gentileza? No Instagram tem como você fixar esse comentário que eu coloquei? Você clica nele, vai aparecer a opção fixar comentário.
Veja se você consegue. Pronto. Foi. Joia, maravilha. Bom, então, continuando aqui o que a gente estava conversando, né? Vocês ingressaram para o Convention esse ano. O que vocês entendem na importância do associativismo, de participar do Teresópolis Convention, que é uma instituição focada na questão do turismo, na captação de eventos? Como é que vocês visualizam isso? Então, a gente entende, Maurício, que é, de certa forma, um protagonismo, né, de tentar auxiliar realmente a cidade de Teresópolis a se desenvolver, acho que ainda mais numa vocação que ela já tem, por tantas belezas naturais e histórico, né? Eu acho que tem uma história muito bonita a cidade. Então, a gente entende como isso, de querer estar junto, sabe, de querer estar participando, discutindo, entendendo as necessidades, de alguma forma auxiliar, né? Como startup, a gente também tem tudo muito enxuto, então todo tipo de recurso realmente precisa ser muito bem entendido, compreendido. Então, o nosso objetivo também é entender a dor, né, dos associados do Convention, de alguma forma tentar transformar isso em solução. Maravilha. Bom, já temos uma pergunta do Gilson aqui. Além de fazer o seu marketplace, vocês também fazem marketplace para terceiros, como prestadores de serviço, ou como para parceiros ou outra startup? Eu vou deixar, então, vou fazer a provocação da seguinte forma. Vamos apresentar o que vocês trouxeram hoje da palestra de vocês, dos produtos e serviços que vocês oferecem, e embute aí na apresentação essa resposta aí para o Gilson. Fechado? Fechado. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, como o Maurício adiantou, né, nós somos a ACV Solutions e o nosso produto, né, a nossa primeira solução é esse marketplace chamado ACVips. Então, o intuito hoje aqui é passar por alguns conceitos bem simples, algumas coisas, inclusive, são bem intuitivas, mas que vão auxiliar a gente a entender a importância do marketplace numa economia local, ainda mais uma economia em crise, né? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho da forma tradicional dos negócios locais, né? Da onde vem o negócio local, qual a importância do negócio local para uma cidade. Então, não é segredo para ninguém que a beleza traz muita gente, traz muito turista, é um negócio local, né? Ninguém vai para uma cidade pensando, pô, eu vou para Teresópolis para ir numa Starbucks. Não faz sentido, sabe? Não é a gente não é um conglomerado de redes franqueadas que possa ser facilmente copiado e replicado. Existem coisas únicas na cidade, tanto de belezas naturais quanto de estabelecimentos que têm essa vocação turística que fazem que as pessoas escolham vir para Teresópolis. E esse é um conceito importantíssimo da gente entender porque faz todo sentido em relação ao marketplace. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Quando a gente pensa em Rio de Janeiro, todo mundo pensa logo no Cristo Redentor, Corcovado, Pão de Açúcar, porque em um outro lugar do mundo tem. É a experiência única que a pessoa vai ter na cidade do Rio de Janeiro. A gente pensa em algum estabelecimento, você vai na Confeitaria Colombo, né? A gente botou a foto aqui daquela do Forte Copacabana. Quando você vai lá, tira aquela foto, todo mundo sabe que você está em Copacabana, no Rio de Janeiro. É inquestionável, né? Então, assim como no Paraná, a gente tem Foz do Iguaçu, tem o restaurante Empório com Arte, a gente no Maranhão tem os lençóis maranhenses, restaurantes locais também que fazem com que a cidade seja escolhida como destino de milhares e milhares de turistas todos os anos. Engraçado é que a gente fez, né, esse trabalho assim, qualquer um que pegar agora o TripAdvisor, por exemplo, né, e dar uma pesquisada nos melhores restaurantes de todos os estados, a gente vai encontrar restaurantes locais, né, obviamente, como os primeiros e possivelmente entre 20, 50 primeiros estabelecimentos preferidos dos turistas são negócios locais. Então, importantíssimo isso entender, né? O proprietário de um negócio local, quando ele pensa num produto ou num serviço que ele aplica, a experiência que ele causa ao turista é o ponto principal, né? A gente vai falar aqui um pouquinho de publicidade, mas sem isso, nada adiante funciona. Então, realmente, o foco na experiência singular do turista é importantíssimo. Então, bom, formas tradicionais. Eu vou começar a falar um pouquinho de publicidade, né? Como é que você, tendo esse sistema, digamos, né, perfeito, já tem um produto local concebido de forma única ou um serviço, né, executado de forma singular numa cidade turística,
eu tenho minha rede de clientes que vem de fora para me ver, para consumir do meu produto, do meu serviço. Como é que eu faço para alcançar novos patamares? Obviamente, o mais barato, o mais simples, o mais antigo e o mais conhecido é a propaganda boca a boca. Possivelmente o mais eficaz também. Quando eu falo isso, né, eu digo, se a gente resolveu aqui toda a parte de produto e serviço bem elaborada, realmente propaganda boca a boca é extremamente poderosa, né? A gente tem outras opções, obviamente. A gente está falando aqui de mídias tradicionais, como TV, rádio, material impresso. Diga-se de passagem, são muito poderosos, muito utilizados ainda. Mídias digitais talvez sejam um pouco mais novas, nem tão novas, mas novas, que são blogs e websites, aqueles que querem ter realmente mais uma presença online. E as redes sociais que vêm dos últimos anos aí explodindo, talvez como principal meio de divulgação de produtos e serviços e tentando captar de alguma forma o interesse de seguidores para que aquilo vire sua rede ali de publicidade, né? Qual que é a dificuldade disso na realidade, né? São muitas opções de divulgação, muitas opções de publicidade para um pequeno proprietário, ou às vezes não, às vezes é realmente uma pessoa que já tem uma capacidade maior, já é mais estabelecido, né? O próprio nome já é a própria publicidade. Mas qual que é a dificuldade, geralmente, que esse pessoal tem? É alta dispersão. Então, você começa a injetar dinheiro em material publicitário, você não tem muita noção, por exemplo, jogando num anúncio de TV, quantas daquelas pessoas vão retornar para você como reais clientes. Então, em algum momento, você passa a se perguntar quanto vale o dinheiro que eu estou investindo em publicidade? Qual o tipo de mídia que é o correto para mim? Obviamente, televisão tem um alcance gigantesco, mas é muito difícil medir quantas dessas pessoas realmente retornam como clientes. Então, você tem um altíssimo custo de conversão. Sem contar com a concorrência dos gigantes, né? Nesse ramo, quanto mais você coloca, mais clientes você tem. Então, quem tem mais consegue atrair mais. Infelizmente, é desproporcional, né? Então, eu coloquei uma frase aqui do Mark Twain. Eu acho que a gente vem auxiliar exatamente nesse sentido, que diz o seguinte: muitas coisas pequenas foram transformadas em grandes pelo tipo certo de publicidade. Então, muitas vezes, a gente gostaria de colocar essa sementinha aqui, né, para a gente pensar. Eu estou fazendo realmente o trabalho correto, eu estou escolhendo a mídia correta para o público que eu quero alcançar, que seja fidedigno ao serviço e ao produto que eu tenho, que eu ofereço, com a experiência do público que eu desejo oferecer. Enfim, acho que essa pergunta é importantíssima e o marketplace, de novo, vem ser fundamental como uma mídia extremamente correta para negócios locais. Daniel, deixa eu até fazer um complemento aqui. É bem interessante isso que você está comentando, porque o que eu aprendi, trabalho muito e passo isso para o restante dos associados do convention, é a questão de você ter foco e segmentar, né, o seu produto para que você possa exatamente ter a segmentação do seu público-alvo. Senão você vai dar tiro para tudo quanto é lado, a taxa de conversão altíssima, né? Então você tem que entender quais produtos você vai focar, você vai ser um especialista, né, para com isso segmentar o seu público e ter um poder e um custo de mídia e tudo mais menor e bem mais assertivo, né, com uma conversão muito maior. Então, essa sua colocação aí vem a somar com tudo que a gente vem conversando aqui em outras lives e outras conversas que a gente tem aí com os demais associados. Muito legal. Maravilha. Espero que a gente consiga, no final, tá no lugar certo, então. Bom, esse aqui é exatamente a ideia, né? Eu botei a lâmpadazinha aqui porque realmente é a ideia, uma forma diferente, fora da caixa, aí, de pensar, de repente, em tudo que existe, né, de opção por aí. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, a comparação teórica, né, para a gente tentar de novo comprovar o conceito. Vamos imaginar que dois estabelecimentos, né? O A, ele tem 20% do público total sendo público local, né, da cidade mesmo. O que quer dizer que 80% do público lá, consumidor do produto ou serviço, é turista, né? Um pouco típico aqui, de repente. Mas ele está investindo 70% dos recursos que ele destinou à publicidade em TV e rádio, né? Obviamente, o gasto de TV e rádio é alto, porque realmente você atinge muitas pessoas, mas a taxa de conversão é baixa.
Então, analisando somente, né, o que a gente colocou aqui, óbvio que pode ter outras variáveis, mas somente o que a gente colocou, se 80% do seu público não é da cidade, talvez não seja muito assertivo investir em publicidade e TV, a não ser que você saiba exatamente de onde vem o seu público e vai colocar na TV de onde ele está, né? Fora isso, você está gastando muito dinheiro para 20% só do seu público. De novo, a sua estratégia pode ser aumentar a participação do público local, mas a princípio não parece correto, né? O estabelecimento B, por outro lado, ele tem um viés contrário, na realidade. 70% do público dele é da cidade, certo? E ele utiliza mídias físicas, né? Panfletagem, flyer, outdoor, coisas desse tipo. O gasto de publicidade dele é um pouco mais baixo, mas ele tem uma excelente taxa de conversão, né? O que a gente entende? Estratégias diferentes, obviamente, né? Talvez o B, por ser local, ele realmente acabe tendo um custo mais baixo de publicidade, porque o mercado dele está concentrado, né? O gasto dele, por isso, é mais baixo e também, por isso, ele consegue estar mais próximo e converter mais facilmente novos clientes. Ele está mirando o público local. Não tem certo nem errado, eu só estou criando aqui 2 casos. Tá? Perfeito. E a gente coloca de novo aqui para a gente, né, construir aqui o conceito, imaginando esses 2 estabelecimentos. Agora vamos pensar o seguinte: imagina que eles têm trades similares, que é o que eles, né, atuam ali numa zona comum, né? Pode ser um produto ou serviço que tem muito a ver com o público dos 2, né? Ou seja, os 2 têm aquele cunho turístico, os 2 são extremamente varejo ou sei lá, né? Enfim, tem trades similares. Então a gente coloca aqui o seguinte: em trades muito próximos, é muito possível, né, criar um mercado comum, né, de oferta e demanda, onde todo mundo se beneficia da mesma forma. O que eu quero dizer? Imagina agora que o estabelecimento A e B participem de um mesmo marketplace, né? Os clientes do estabelecimento A passam a ser clientes do estabelecimento B e ao contrário também, vice-versa, né? Então, o estabelecimento A, por exemplo, que tinha um cunho turístico, passa a se beneficiar do público local. E o estabelecimento B, que tinha um público local bem desenvolvido, passa a se beneficiar de uma rede de clientes turística, né? Olha que coisa fantástica. O que isso também auxilia, né? Imediatamente, assim que você entra no marketplace e traz a sua rede de clientes, não só você auxilia, né, todo aquele mercado comum, como você também se expõe a outros públicos e novos consumidores. Você pode acabar descobrindo uma vocação com um tipo de público que você não tinha imaginado, né? Você também está exposto em uma mídia diferente, né? Uma mídia inovadora. E eu diria o seguinte: por que tem mais taxa de conversão e menos gasto com publicidade? É diferente você gastar dinheiro, por exemplo, fazendo um lançamento de uma campanha de anúncios em uma rede social, até uma rede social que já é bem fragmentada, mas que não necessariamente você vai despertar interesse das pessoas. Você vai gostar de outras coisas, né? Mas quando você coloca esse tipo de propaganda num mercado de consumidores que estão interessados em receber o seu anúncio, o poder de alcance, de conversão que você tem é imenso, né? Porque as pessoas querem, eles estão doidos para que você coloque o próximo anúncio, a próxima promoção. É mais uma grande vantagem do marketplace. Ele vai ser menor, obviamente, mas o objetivo é que ele seja menor, ele seja exatamente assertivo. Tem esse alvo aí com a flecha, quem está assistindo aí do Simpla, via Zoom, consegue ver. É exatamente por isso, ele é mais assertivo, por isso, mais conversão, menos gasto. Aí a gente entra aqui... Queria agradecer aqui rapidinho a presença da Mônica Deluc, nossa também associada aí do Artesãos da Estrada, que está por aqui, é sempre muito curiosa, que é um monte de dicas, já está perguntando onde é que ela divulga para poder captar mais lá para ela, que ela agora também está tentando começar um e-commerce. Agradecer a presença da Rosângela Luna, uma amiga querida de faculdade, está lá no Rio de Janeiro, e outros tantos que estão aí presentes, pessoal da Rota Certa, Ecoturismo também. Maravilha, Legal, vamos seguir aí, legal, Daniel. gente. Maravilha, vamos.
Aí eu vou entrar aqui um pouquinho no detalhe do AC-VIPS em si, que ele vem exatamente resolver esse problema. Até agora eu estava, né, construindo o cenário para até explicar o porquê que a gente trabalhou dessa forma. Perfeito. É bem por aí. Então, de forma bem simples, né? Vou colocar de forma bem simples. A AC-VIPS é um marketplace, né? Então, o objetivo aqui é fornecer, por exemplo, aí no quadrinho número 1, a oportunidade das pessoas dentro da cidade de Teresópolis abrirem lá um aplicativo, que está disponível em iOS e Android, pode procurar aí e baixar. A gente tem um QR Code aqui no final também para quem quiser escanear e baixar direto. Então, você consegue encontrar estabelecimentos que já estão participando do marketplace, certo? Então, os clientes, eles vão lá e, pô, deixa eu ver o que tem aqui, né? Deixa eu procurar alguma coisa, ele consegue fazer esse tipo de busca. E eles navegam por anúncios e cupons de desconto. Os clientes, geralmente, eles têm essa coisa de caçar oferta, né? O cliente gosta disso. Mas não só isso, às vezes ele já gostaria de visitar um estabelecimento e ver que tem uma oferta e aproveitar, né? Então, eles realmente encontram aí essa forma de divulgação através do marketplace. Eles também conseguem fazer a rota. Às vezes é um turista, está na cidade, pô, que legal que eu vi, vou dar um pulinho lá, como é que eu chego, né? Às vezes não sabe andar pela cidade. Então, faz o mapa para chegar no estabelecimento. Então, ali ele consegue ter essas funcionalidades básicas que a gente listou, ele consegue encontrar promoções, consegue encontrar cupons de desconto, salvar uma carteira virtual para ser utilizado lá no caixa. Eles conseguem traçar as rotas e conseguem começar a dar likes e ver, e etc., né? E gerenciar esse tipo de oferta e seguir os estabelecimentos. Então, ter essa interação do cliente com a loja virtual, que na realidade é uma loja física. Aí começa a interagir por lá. Bom, para atrações turísticas, a gente também tem uma proposta de valor muito interessante. Da mesma forma, elas ficam disponíveis no aplicativo, né? Então, a gente aqui colocou um exemplo, a gente criou um exemplo do Parque Nacional, né, que está aqui o número 2, então você consegue ver o horário de funcionamento, consegue ver informações, fotos de galeria, pontos de interesse, que seriam o quê? Eu posso criar vários pontos de interesse aqui. A gente, por exemplo, criou um da trilha suspensa. A gente poderia criar todas as trilhas do Parque Nacional e você já vê quanto tempo leva para chegar, qual é mais ou menos a distância que você vai percorrer. É indicado por você ir com material de escalada ou não, coisa desse tipo, né? Explorando aqui um pouquinho a criatividade. Mas, Daniel, você consegue o aplicativo dá, por exemplo, o trajeto da trilha, como se fosse georreferenciado, como se fosse um caminho também, mesmo que não tenha sinal de internet? Não, nesse ponto não, Maurício. A gente não desenvolveu nesse ponto, não. A gente desenvolveu realmente só para dar esse cunho de um pouco mais de informações para as pessoas, né, que estão ali no local. Isso aqui a gente deu o exemplo do Parque Nacional, mas isso pode ser amplamente utilizado em diversas coisas. Vou dar um exemplo. Eventos, né? Às vezes você está num evento onde você tem diversos balcões, né, as pessoas estão oferecendo novos serviços ou produtos, ou estão se apresentando, ou uma feira, alguma coisa assim, e a pessoa consegue ter informação antes de chegar ali, né? Você pensa, por exemplo, numa situação no museu, você consegue ter informações de áreas distintas, de, sei lá, Egito antigo, ou, enfim, né, diversas aplicações que você realmente consegue ter mais informações ricas de áudio, vídeo, texto, enfim, né, milhares de coisas. Sem precisar visitar um website, né? Acho que o intuito também é esse. Uhum. Bom, falando um pouco de funcionalidades avançadas, né? Essa toda é a parte básica que está disponível aí na plataforma, assim como as avançadas. Quando a gente fala de avançadas, a gente principalmente conversa e gira em torno de uma coisa que se chama proximidade, né? Para o varejo, importantíssimo, também para as atrações turísticas, que seria um marketing de proximidade. O que é isso? Meio que você transforma a sua loja num organismo vivo, né? Ela vai começar sozinha a mandar informações de, opa, aqui tem uma oferta, né? Assim, quando a pessoa passa próximo do estabelecimento, tá? Então, as pessoas que estão passando ali recebem informações.
né? Então, de novo, vou botar o exemplo aqui do museu. Você entra numa sessão, você já recebeu informação sobre aquela sessão. Ou você passa na calçada da Fama, né? Vou dar um exemplo aqui da cidade, e recebe informação de, sei lá, a loja XYZ estão com promoções. Então, a pessoa que às vezes não ia te visitar, vai te visitar para ver o que você tem a oferecer. Você pega isso, por exemplo, numa época festiva, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados que está chegando. A pessoa às vezes não ia te visitar, não estava nos planos dela, mas isso permite que o seu estabelecimento constantemente fique em busca de novos clientes. Isso reduz imensamente o seu esforço, né? Como se você tivesse uma pessoa na rua o tempo inteiro, entra, alguma coisa desse tipo. Né? Com o anzol ali, né? Com a isca para poder trazer a pessoa para dentro. Perfeito. Exatamente. Lógico que depois a gente conta com o talento dos vendedores aí de realmente comprovar o valor do produto. Sim. Perfeito. A Rota Certa fez uma pergunta. Por exemplo, essa questão do Parque Nacional, daria para colocar as empresas de turismo, os guias de turismo que fazem os passeios dentro do parque, como sendo uma forma de gerar mais um canal de venda para eles? Sem dúvida, facilmente. E ele não precisa nem de nenhum tipo de acesso especial. Na realidade, a gente precisaria cadastrar o Parque Nacional e os pontos de interesse que seriam relevantes para o Parque Nacional. Mas, sem dúvida, eu acho que como um guia turístico, então, seria maravilhoso. Muito bem pensado. Um exemplo, na entrada do parque, na bilheteria do parque, poderia ter uma arte lá com QR Code, a pessoa baixou o aplicativo, quando acessou o aplicativo, tem lá, contrate seu guia para ter mais segurança, mais conhecimento, mais entretenimento, enfim, para você e para sua família. E segue aqui o contato da Rota Certa Ecoturismo. E aí sai o WhatsApp, sai o site, sai tudo que for necessário. Perfeito, exatamente. Dá para fazer fácil. Bom, dando seguimento aqui, então, essas mensagens podem ser personalizadas, tá? De atração de clientes passantes. Isso aqui também serve para as atrações turísticas, né? Como eu disse, lá nos pontos de interesse, a gente consegue configurar os pontos de interesse fazendo isso. Então, o cliente, às vezes, chega próximo de uma área, ele não precisa clicar no ponto de interesse, ele já aparece como uma sugestão, né? E você acaba gerando muita prospecção, sabe, por proximidade e, obviamente, fica ainda mais relevante, mais presente na vida de novos consumidores. O dispositivo que a gente usa é esse aqui, né? A gente instala esse dispositivo, é um dispositivo à bateria, que a gente instala dentro do estabelecimento para poder fazer esse tipo de comunicação. Além disso, ele tem um viés interessantíssimo para o proprietário que decide instalar um dispositivo desse, que é o quê? Formação do fluxo de pessoas. A gente estava falando aqui, né, Maurício, um pouquinho de, eu não consigo segmentar os meus clientes. Agora você consegue entender exatamente quem obviamente, a gente não pode fornecer identidade por causa da lei de proteção de dados. A gente gera estatísticas, mas você consegue saber de que região que mora, de onde qual a faixa de idade, o gênero. Então, você consegue ter, e essa ideia bem correta, né? Porque ele marca todas as pessoas que entram através desse dispositivo. Você consegue entender o seu público. Um pouco além disso, se a gente gera um funil de vendas dentro do dashboard do nosso aplicativo, tem um funil de vendas. Então, você entende quantas pessoas estão assistindo os meus anúncios, quantas pessoas estão interessadas nas minhas ofertas, quantas estão entrando no meu estabelecimento, quantas estão comprando os meus produtos e serviços. E, obviamente, você acompanha o desempenho das campanhas. A gente quer que seja útil, a gente quer que todo mundo tenha a noção se a campanha está sendo boa ou não, para conseguir tomar algum tipo de ação também. Mas o que é o bacana aqui, né? Vamos voltar lá para o estabelecimento A e B. Se a gente não tivesse ideia que o nosso público é turista, né? A maioria deles é acima de 40 anos e são mulheres, como é que eu vou saber que tipo de oferta que eu tenho que fazer? Ou, às vezes, eu posso ter uma linha inteira de produtos que não serve para nada, né? Então, isso tudo é para auxiliar proprietários a serem muito mais enxutos e terem dados para tomar decisão. Acho que isso é muito importante, né? Dados para tomar decisão é um pouquinho da frase do Peter Drucker,
ele diz que o que você não pode medir, você não pode gerenciar. É clássica essa frase e ela é verdade, né? É muito difícil gerenciar um negócio, ainda mais em tempos de pandemia. Vai ser difícil pós-pandemia. Então, quanto mais assertivo a gente conseguir ser, mais competitivo a gente vai ser e, né, a gente vai conseguir aí se firmar cada vez mais e mais dentro dos negócios que a gente faz. Perfeito. Aí é isso, tá aí ó, o nosso site, acvsolutions.com.br é o nosso site, ACVIPS é né, onde existe toda a explicação da plataforma, tem um código QR para fazer o download, quem quiser, qualquer câmera de telefone hoje em dia já faz isso, só botar a câmera aí e dá para fazer um download. E a gente colocou também um outro QR Code numa pesquisa de SurveyMonkey, quem puder ajudar, dar um feedback rápido, né, sobre o que achou, o que gostaria de ver, o que não gostaria de ver. Startup sempre precisa funcionar com dados, né? Feedback é importantíssimo para a gente seguir. Legal, Daniel. Deixa eu te fazer umas perguntas, né? O Gilson tinha colocado ali perguntando se você pode criar um marketplace específico para o negócio dele. É possível? Então, boa pergunta. A gente acabou que não falou muito, a gente focou bastante no ACVIPS, né? A ACV Solutions em si, ela trabalha com 3 grandes linhas de serviços, né? Uma delas a gente chama de soluções fechadas, que são aquelas soluções que a gente desenvolve e coloca no mercado. E o ACVIPS é um exemplo dela, né? Solução fechada, porque a gente teve a ideia, a gente bancou a ideia, obviamente, né, com muita conversa, muita pesquisa, e a plataforma é assim, com o nosso nome, a nossa cara, e a gente vai tocando. A gente tem uma outra linha, que é uma linha de treinamento, e por que treinamento? A gente sabe que, por exemplo, não é todo proprietário de estabelecimento, ainda mais no negócio local, que consegue ter o know-how de como utilizar os dados que a gente fornece. Então, a gente tem essa linha de treinamentos para que cada vez mais as pessoas consigam utilizar a riqueza de dados que o nosso sistema fornece. Então, isso é uma linha completamente separada e é bem sério, porque a gente acredita que sem isso, né, a nossa plataforma tem grande chance de gerar um monte de dado que ninguém nunca vai olhar. Então, acho que isso é importantíssimo e é de grande valia para um proprietário. E a terceira grande linha de serviço que a gente faz é exatamente desenvolvendo soluções abertas, soluções customizadas. É possível, a gente tem know-how, obviamente a gente tem know-how. Eu diria, Gilson, que assim, obviamente a gente sempre tenta, né, fazer o link do que a gente está desenvolvendo com alguma coisa que vai acrescentar a nossa plataforma, né? Mas a gente pode conversar. Se for alguma coisa que foge completamente, e a gente precisa, como startup, focar. Não tem infinitos recursos aqui, mas é possível. A gente pode conversar, estreitar a conversa, a gente sabe, a gente tem esse, digamos, departamento, não é um departamento, porque startup não tem departamento, né? Tanto assim, a gente tem essa linha de trabalho também. Maravilha, maravilha. O professor Cláudio quer fazer uma pergunta, vai fazer com áudio, professor? E vai botar o fone, eu acho. O microfone ainda está bloqueado, professor. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear você. Pronto, pode falar, professor. Obrigado, Daniel e esposa, pela apresentação. Algumas semanas eu conversei isso com o Maurício, sobre a nossa feirinha de Teresópolis, né? Perfeito. Acho que se houvesse uma ação de quem lidera aquele movimento ali, junto com o setor público, que também tem interesse ali, não só o setor de turismo, mas também de desenvolvimento econômico, você acha que haveria uma proposta possível para fazer um marketplace feirinha de Teresópolis, e talvez conectado com outras áreas da cidade, né, com estacionamento lá fora, ou com drive-thru, soluções de logística também, né, que viabilizasse a reativação daquele espaço ali, ainda dentro da pandemia, ou com saídas
possíveis, né, e ajustáveis dentro dessa pandemia. E aí eu também pensei nessa época, quando eu falei isso com o Maurício, que era a questão de se cada feirante dali compartilhasse o seu banco de clientes com uma base comum, dava para fazer um trabalho de marketing bacana, né, chamando os clientes que estão no Rio para vir aqui, ou sei lá, né, ou entregar pelo correio, assim. O que acho que não dá é para esse patrimônio, né, em todos os sentidos, esse potencial de renda, que é aquela feirinha, ficar desativado. Pode ser que eu esteja desatualizado e já esteja acontecendo alguma coisa nesse sentido e eu não saiba. Mas eu queria ouvir vocês dois, se haveria uma solução para esse tipo de questão, né, para a nossa cidade. Só antes do Daniel responder, eu vou te atualizar, Cláudio. Você tinha me passado isso, eu levei isso para frente. Descobri que a feirinha agora tem 2 associações, que isso é ruim, né? Polariza, divide lá os associados, enfim, tem algumas complicações ali na questão da feirinha. Nas ondas, nas fases de reabertura de Teresópolis, o prefeito já colocou a feirinha, salvo engano, na segunda ou na terceira onda de reabertura. Tá? Nós do Conventions teremos mais uma reunião com o gabinete de crise para poder ajudá-los. Né? Diferente de outras associações, a gente não está botando a faca no pescoço de ninguém, principalmente do prefeito. É um local que acho que ninguém gostaria de estar. A gente está ali para sugerir, para tentar compartilhar, para fazer um sacrifício entre os empresários, para começar a tentar reabrir. Então, assim, a questão da feirinha é um pouco séria porque a gente não vê uma liderança com quem a gente possa conversar. Tá? Entendi. E a prefeitura fez um projeto agora do produtor rural, né? uma página simples lá que foi bem interessante. Pensei nisso. Imagino que isso vá depois propagar e possa ajudar na questão da feirinha. Mas eu acho, sim, que a ACV VIPs pode ser uma parceira nesse processo aí. Vou deixar o Daniel e a Charmaine comentarem isso. Não, perfeito. Eu acho que, Cláudio, você tocou num ponto importantíssimo. Eu acho que a feirinha é um desses grandes negócios locais da cidade. Todo mundo conhece Teresópolis, óbvio, né, por N fatores, mas ninguém deixa de mencionar a Feirarte. Então, esse é um ponto importantíssimo. A gente conversou com eles. Eu compartilho da mesma frustração aqui do Maurício de não ter conseguido adentrar muito dentro da organização deles. Porque eu acho que eles realmente estão muito polarizados. Então, eu não consegui desenvolver algo que, assim, quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente discutiu com diversos setores, é um momento complicado, que está todo mundo descapitalizado e está focando muito o investimento que tem em iniciativas basicamente voltadas para a saúde. Foi um pouco do que a gente leu, assim, de tanto conversar, sabe? A gente ofereceu alguma coisa no sentido, mas eu não consigo desenvolver de forma rápida o suficiente para dar uma solução antes da pandemia terminar. Então, foi esse o ponto que a gente terminou, sabe? Obviamente, a CVIPS, da forma como ela está, ela é extremamente útil quando a feirinha puder reabrir, né? Antes disso, a solução que a gente havia imaginado e conversado era uma combinação aí de novas tecnologias com o sistema atual. Está nos nossos planos, né, de desenvolvimento. Eu acho que eu até compartilhei isso com o Maurício algumas vezes, mas a gente não conseguiu acelerar, não conseguiu recurso suficiente para acelerar e conseguir realmente dar um suporte a eles lá, o que é uma pena. Perfeito, é isso. A gente tem o interesse, a gente tem o desejo de realmente fazer com que eles sobrevivam nesse período, né, que eles estão todos fechados, e depois no pós, né, para que a feirinha realmente hoje provavelmente o atrativo que talvez mais traga. Eu não vou chamar de turista, a gente tem umas subclassificações, mas vamos chamar de excursionistas, que são aqueles que fazem bate e volta, né, para Teresópolis, e movimenta aquela economia toda ao redor ali, os 2 shopping centers, e fora o restante dos vários restaurantes que tem nas redondezas.
Então, a gente tem muito interesse de profissionalizar, de ajudar, né? Crítica a gente escuta um monte. Tá? Então, estamos aqui, o Convention está totalmente à disposição e tenho certeza que todos os seus associados para colaborar com quem administra, quem cuida, quem faz e etc, etc. Tá bom? Muito obrigado. Eu só queria comentar uma coisa que eu esqueci, um comentário importantíssimo do Cláudio, que é exatamente, acho que a grande chave do marketplace é essa, é compartilhar os clientes, né? Não necessariamente quando a gente entra no marketplace do tipo ACVIPS, não é que eu estou passando os contatos e nomes e e-mails dos meus clientes, não é isso, né? Muito pelo contrário, a gente traz os clientes para o marketplace, a identidade de todo mundo é preservada, né? Só que aquela pessoa acaba enxergando o que o outro estabelecimento está fazendo. Então, você compartilha em segredo uma mesma base de clientes, aonde vários estabelecimentos se beneficiam. Então, a entrada da Feirarte, por exemplo, no ACVIP, seria importantíssimo para o marketplace e para eles mesmos, obviamente. Acho que é fortalecer o marketplace para a cidade inteira. A cidade toda acaba que meio que colhe o benefício de estar no marketplace comum. Dinheiro, principalmente acho que o dinheiro fica dentro da cidade, né? Ao invés das pessoas começarem a buscar, ainda mais nesse tempo de pandemia, que a internet, por alguns cliques, você acaba comprando um produto que vem lá do outro canto e você tem um monte de gente pedindo, pelo amor de Deus, para vender a produção que tem. Então, acho que faz muito sentido estar dentro de um sistema comum. Daniel, a gente, quando estava iniciando a operação da Jardineira, né, aquele ônibus turístico que faz um city tour aí pela cidade, a gente pretende voltar com ela. Foi quando nós nos conhecemos aí, que você teve interesse de entrar para o Convention. E uma das vontades que eu tenho, e eu acho que a gente consegue encaminhar isso, é que depois a gente possa ter uma ferramenta, ou essa, ou parecida, para quando a Jardineira passar na frente dos associados, eles recebam lá uma isca, um convite, uma mensagem, algo do tipo, né, dos nossos associados, onde a gente estiver passando na frente. Creio que dê para fazer também alguma coisa com os próprios atrativos turísticos. Né? A gente vai ter sempre um guia dentro do ônibus, mas de repente ele pode receber ali uma informação, depois pesquisar mais sobre aquilo. Né? Fica difícil de ficar tomando conta, para prestar atenção em tudo que o guia fala, mas acho que é mais uma coisa para a gente se pensar, e aí você conclui aí para a gente. E, por último, quando nós, como Convention, fomos para fora divulgar Teresópolis, ou seja, vamos para o Rio, vamos para Niterói, vamos para Macaé, fazer uma divulgação, seja ela através de uma feira, uma palestra, participar de um evento, nós podemos levar também esse equipamento de vocês de uma forma móvel e pescar as pessoas que estão passando por ali e com isso deixar elas com informações sobre Teresópolis também na palma da mão, no seu celular? Obviamente. De novo, acho que a nossa linha de eventos, entretenimento principalmente, você consegue fazer isso fácil, né? Então, você consegue sim, Maurício, fazer esse tipo de iniciativa que você está falando, por esse viés de evento. E existe também um projeto assim, meio que de cena de próximos capítulos, né? Não que startup possa falar muito o que está fazendo, mas a gente tem o intuito de investir um pouco mais nessa parte de como um turista se comporta na cidade que ele quer visitar, né? De auxiliar um pouco mais o planejamento dentro do dia de folga dele, do final de semana. Então, de novo, né? Com o objetivo de trazer mais e mais pessoas para o marketplace. O importante aqui é dizer que a gente toma um cuidado danado de preservar a nossa filosofia fundamental, né? A gente existe para fortalecer o negócio local. Então, eu não posso misturar uma cidade com a outra, né? Eu não posso fazer com que apareça dentro de Teresópolis um anúncio de um cara gigante do Rio de Janeiro que vai tirar as pessoas do negócio daqui. Então, a gente trata isso com muito carinho, muito cuidado, e algumas vezes a gente precisa negar uma outra solução. Mas no caso que você comentou de fazer um evento, cara, extremamente possível, já está pronto.
Joia, e o da jardineira passando na frente dos associados e dos atrativos turísticos também é possível? Sim, Sim. extremamente possível e eu acho que a ideia é fantástica. Eu acho a ideia da jardineira fantástica e realmente casa muito bem com o que a gente preparou aqui em termos de solução de proximidade também. É isso, eu acho legal porque vai quebrar o galho do guia, o guia não vai precisar ficar fazendo comercial dos associados, né? Então, na verdade, a Com gente vai certeza. incentivar que quem estiver dentro do ônibus ligue seu Bluetooth, né? Ou baixe já o aplicativo de alguma forma, com QR Code, alguma coisa do tipo, e possa receber esses inputs aí de informação. O Claudio fez mais uma pergunta aqui. Seria possível fazer um marketplace de trocas, vendas e prestação de serviços de uma comunidade fechada como um grande condomínio ou uma faculdade, como a Unifeso? Possível, se diz, Cláudio, restringir a um lugar ainda menor, né? Ao invés da cidade inteira, restringir a um complexo, de repente, é isso? Daniel, é por aí. Assim, eu parto do princípio que pessoas que se conhecem, se confiam ou confiam na marca da sua instituição, né? A gente tem aqui a Alterdata, por exemplo. A Alterdata é um mundo. A FES é outro mundo, né? Então, se você tivesse como se fosse um OLX só do pessoal da FESO. Então, ali eu quero vender minha prancha de surf, eu quero uma carona, eu quero prestar serviço de cabeleireiro para o pessoal daquela comunidade. Então, eu ia vender o meu docinho para o pessoal da FESO. Eu sou da FESO, eu vou fazer a unha do pessoal da FESO. Então, assim, aquele conjunto de clientes e de prestadores de serviços, de vendedores dentro dessa comunidade. De modo que a economia ia gerar dentro dessa comunidade. Talvez um condomínio grande, né? Ou seja, onde você tem a oferta e procura em volume grande de pessoas que ou se conhecem ou conhecem a sua marca de comunidade, uma grande empresa, uma FES, por aí vai. Não, perfeito. Agora eu entendi muito bem a sua pergunta. Então, hoje, para ser VIPs, o que você precisa para registrar é um CNPJ, né? Então, a gente na verdade, não chegou a pensar no nível de utilizar um CPF como um serviço assim solto, sabe? Mas com CNPJ você consegue fazer de qualquer forma. Agora, se você diz, por exemplo, em fechar um marketplace que não conversa exatamente com o resto da cidade, também não é muito a cara da CBIP. A gente limita o alcance do usuário via software para o tamanho da cidade que ele está, né, mais ou menos, um pouquinho além. Mas a gente não tem uma opção de restringir a um local assim tão pequeno, sabe? Mas, de novo, né, acho que tudo pode se fazer. Tecnologia, eu gosto de falar isso, você pode fazer o que você quiser. Né? Tecnologia, ela é maleável à vontade do que a gente quer. A questão é realmente, de repente, se existe um caso desse, de conversar, de entender a necessidade, o benefício para todos e avaliar esse tipo de situação e solução. Maravilha, show de bola. Deixa eu ver se tem aqui mais uma pergunta. Temos aqui. Eu, com uma escola de idiomas móvel, ou seja, não tem um local físico, também me encaixaria? No caso, levamos a aula até o aluno, né, na residência, na empresa ou online. Então, vamos lá. Vou tentar responder a pergunta explicando um pouquinho já do mecanismo da ferramenta. E é até interessante, porque me lembrou de um assunto importante aqui. Quando você faz o cadastro dentro do sistema, você, com um único CNPJ, consegue criar diversos pontos, diversos locais. E a gente imaginou isso, às vezes, de um proprietário, tem mais de um negócio na cidade, né? Então, você consegue fazer esse tipo de mobilidade, assim, de ter vários estabelecimentos físicos. Para um estabelecimento 100% virtual, o que você poderia fazer é trocar, né, o local onde o seu estabelecimento está na plataforma, à medida que você for mudando, se esse for
o interesse. Então, vamos supor, eu ofereço o meu serviço dentro de uma universidade em Teresópolis. Se quiser colocar lá, a gente consegue colocar. Agora, seria interessante, até por uma questão do usuário conseguir encontrar, porque a gente tem muito essa relação com o físico, é de realmente ter um ponto onde o curso de idiomas decida se estabelecer. Pode ser o endereço, está no CNPJ, é só para facilitar a pessoa te encontrar, né? Mas você realmente pode criar diversos outros estabelecimentos e ir trocando endereço, se essa for a necessidade, se eu entendi bem a pergunta. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Estamos aí chegando já ao término do nosso horário, só para que não fique nada para trás. Lembrando também que a live vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Vem Pra Terê, tá? Então é só buscar lá no YouTube Vem Pra Terê que vocês vão localizar lá a página do Teresópolis Convention, vão ter acesso a essa live e a outras lives também. Bom, queria pedir ao Daniel, a Charmaine, que possam aí fazer suas considerações finais e desde já agradecer muito o interesse de estar aqui conosco, de estar batendo esse papo. Posso deixar o recado aí para todos. Lembrando que no Instagram já finalizou, que ele tem lá o timer dele, né? Então, estamos aqui à sua disposição, Daniel e Charmaine, aí para suas considerações, para seus agradecimentos, enfim, para o seu recado final. Então, Maurício, uma coisa que a gente esqueceu de mencionar anteriormente foi assim, alguns clientes, quando a gente conversa, né, e sempre a gente está vendo o crescimento do uso do Instagram, Facebook, então que eles acabam terceirizando para que sua loja, seu comércio seja divulgado dessa forma. E talvez isso eles acham, né, venham achar que possa vir a convergir de estar migrando para um marketplace. E quando a gente começa a explicar, né, para abrir um pouco a visão, é de que é o seguinte, a pessoa que vem para Teresópolis, né, o turismo, como a gente está voltado para o turismo, ele não conhece o teu estabelecimento. Então, quantas vezes a gente já viajou e vai para um lugar, você vai no TripAdvisor, você pesquisa o restaurante, você vai no outro aplicativo, você pesquisa o ponto turístico, você vai no outro aplicativo, você pesquisa o horário de alguma coisa. Então, o marketplace em favor de uma cidade é justamente a união para que a rotatividade do comércio, a sustentabilidade dessa cidade, no caso da nossa cidade, se tenha através de um único aplicativo, né? Então, assim, interessante seríamos não deixar o Instagram, não deixar o Facebook, mas que todos tivessem, além desses, o marketplace como o ACVIPS, por exemplo, para poder estar unindo em parceria com toda a cidade, né? Então, foi aquilo que exatamente o Daniel falou. O cliente do A pode ser o cliente do B, e isso não significa um perder e o outro ganhar, né? Temos interesses, assim, eu posso comprar pão numa padaria, eu posso querer o queijo da outra, digamos assim, né? Então, é só para a gente abrir um pouquinho a cabeça e entender que o marketplace, você estaria abrangindo a quem não te conhece, loja física, né? Se eu chegar aqui e pesquisar o nome daquela loja, obviamente eu vou encontrar no Instagram. Mas eu não conhecendo, nem sabendo a rota de como chegar àquela loja, o marketplace está aí para poder facilitar para os turistas, facilitar até mesmo para o morador, né? Então, essa seria, assim, a nossa forma de fazer um fechamento, concluindo que estamos aqui justamente para que a gente possa um agregar o outro, um ajudar o outro, para que a gente possa sair da melhor forma possível dessa pandemia, que ninguém esperava por isso, né? E o nosso agradecimento aí pelo todo mundo estar junto, estar aqui escutando a gente, partilhando da mesma ideia de poder sair bem, né? Lutar aí para uma pós-pandemia de uma forma que não acabe mais com a nossa economia. Perfeito. É o hashtag Juntos Somos Mais Fortes de verdade, né? Sem dúvida. Pessoal, é isso. Obrigado pelo carinho, gratidão pelo tempo de vocês. Belíssima apresentação. Tenho certeza que vão surgir negócios aí. Temos projetos também do Convention em desenvolvimento com vocês.
E estamos aí animados aí, porque essa área realmente de tecnologia, de startups, sempre foi algo que brilha meus olhos, que eu gosto muito disso. E parabéns pela coragem, né? E com família, com tudo, vocês vão desenvolvendo isso junto. É desafiador, mas a resiliência, a persistência, o apoio de vocês dois, isso é fundamental. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Maurício. Estamos juntos. Pessoal, obrigado e todo mundo também. Obrigado a todos que estão aqui. A Natiara avisou que saiu um pouquinho antes, agradeceu, disse que foi ótimo. E estamos aí para o que der e vier. Eu vou finalizar aqui e depois eu disponibilizo a gravação para todos, tá bom? Um abraço, sucesso para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Um abraço, boa noite.